Oi, gente, boa tarde. Hoje nós vamos começar a responder algumas perguntas que nós tivemos aqui dos nossos ouvintes. A princípio, são umas 14 perguntas, nós vamos gravando e respondendo de acordo com o que vai chegando, tá? É tudo referente ao que nós discutimos nos últimos capítulos do livro da Irmã do Fogo, e tudo sobre neurociência e espiritualidade, tá? Mas é muito livre. A gente vai aqui trocando ideias sobre isso. A nossa amiga Ângela vai fazer a pergunta e todos nós vamos debater sobre o assunto. Pode começar, Ângela. A primeira pergunta é de Carla, de Juiz de Fora. Qual é o papel da neurociência? Muito obrigado, Carla, pela pergunta. Para falar a verdade, a gente hoje fala de neurociências, tá? Existem várias especialidades. Assim como a medicina tem várias especialidades, as neurociências têm várias especialidades. Neurociência do comportamento, das emoções, que é o nosso foco. Tem neurociências sociais, tem a neurogenética, tem a neurologia, que é uma parte da medicina que estuda as patologias do sistema nervoso central. E, realmente, as neurociências estudam, portanto, todo o funcionamento do sistema nervoso, tanto sua parte central quanto periférica, a bioquímica, estuda justamente o seu funcionamento e estuda as possibilidades de tratamentos de vários tipos, desde tumores, desde inflamações, desde transtornos psiquiátricos, desde problemas de memória, e vai por aí afora. Então, vocês veem que a gente fala em neurociências. Quando a gente fala de neurociência, a gente está querendo se referir, talvez, a alguma área específica dela. Neurociência do comportamento, neurociências da cognição, que estuda a parte da memória, neurociência justamente social, estuda a interação do cérebro e os mecanismos sociais de interação social, e vai por aí afora. Então, hoje a gente fala de neurociências, que engloba todas essas áreas. Então, é essa ciência que estuda a função, a estrutura de todo o sistema nervoso. E, inclusive, eu repito, abrindo portas para futuras pesquisas e tratamentos. Tem neurocientista especializado em cognição, só em memória. Hoje, neurocientista especializado só em sono. Existe neurocientista especializado só em comportamento e emoções. Muito bem. O Roger, do Espírito Santo, do Estado do Espírito Santo, pergunta: quem que pratica as ações? O cérebro ou o espírito? Ô, Roger, obrigado pela pergunta. Nós somos espiritualistas. Então, nós sabemos que o espírito, ele é realmente o gatilho. Ele é o self, quer dizer, nós não temos um espírito, nós somos um espírito, como diz o espiritismo. Mas ele é o gatilho, ele é o self. Como ele faz isso, a gente não sabe. Nós sabemos que o espírito utiliza justamente o cérebro como instrumento de se manifestar no mundo. E a coisa fica mais complexa quando a gente sabe, segundo a doutrina espírita e as obras espíritas, relatam que quando a gente sai do corpo, a gente continua com outro corpo, que é o perispírito ou corpo espiritual. Segundo os estudiosos mais recentes do espiritismo, falam que nós temos vários corpos espirituais. Eu não vou entrar nesse assunto, porque ele é um pouco mais complexo, e a gente não tem muita referência bibliográfica sobre isso. Mas eu gosto muito do mestre lionês, Allan Kardec, que foi muito didático. Que nós temos o corpo físico, o corpo espiritual, o perispírito, e a essência que somos nós, o espírito, a centelha divina que nós somos isso. Então, quando nós desencarnamos, nós deixamos o corpo físico, a matéria densa que se decompõe, mas continuamos com este mesmo modelo funcionante do outro lado. O que os espíritos vêm nos dizer, tanto nas reuniões mediúnicas experimentais, quanto nas obras mediúnicas que nós recebemos ao longo desses anos, é que os espíritos falam que, do outro lado, eles têm necessidades fisiológicas. Eles têm, portanto, pulsação cardíaca, eles têm pressão, eles têm sede, fome. E nós estamos falando de espíritos inferiores, estamos falando das regiões, colônias espirituais, muito bem descritas por André Luiz e outros autores espirituais, que sentem todas as necessidades. Portanto, nós sabemos que este mundo é uma cópia grosseira da vida espiritual. Primeiro surgiu no mundo dos espíritos, para depois surgir até as coisas ditas do mal, das coisas ditas maléficas, tiveram origem praticamente no mundo espiritual. Então, o mundo espiritual surgiu para depois que ele materializasse na Terra. Então, o que eu quero dizer que se torna complexo? Eu não estou fugindo da pergunta, mas estou querendo dizer que a coisa fica mais complexa, porque o espírito tem um corpo espiritual, um cérebro espiritual, e ele adoece, ele tem problemas do outro lado, segundo a bibliografia, ou justamente a biblioteca espírita nos informando sobre isso.
Então a vida ela continua, gente. Não existe solução de continuidade. Não existe ruptura entre a vida física e a vida espiritual. Eu lembro que certa vez a nossa própria amiga Ângela falou isso, né? Nós já estamos no mundo espiritual. Eu lembro um dia muito bacana isso pra gente. Nós estamos no plano espiritual mais grosseiro, denso, primitivo, bruto, mas é o plano espiritual. E assim vai, são graduações infinitas. Mas o espírito de fato que faz isso. Ele é o gatilho. Mas a ação em si, na prática, quem faz é o nosso cérebro. Por que o nosso cérebro, gente? Porque se entrar um animal aí feroz, onde você está me ouvindo, você não vai pensar duas vezes. Você vai agir rapidamente como a reação de luta e fuga. O cérebro seu vai liberar adrenalina, corticoide e outras substâncias que vão contrair a sua musculatura para você correr, suas pupilas vão dilatar, sua pressão vai aumentar, a frequência cardíaca vai aumentar. Para quê? Para correr, justamente para sobreviver. Então, o cérebro, embora o espírito, ele está sempre, nós estamos sempre influenciando das nossas ações, graças a Deus, para melhor ou para pior, mas esse automatismo, nós estamos muito subjugados a ele, entendeu, gente? Que é o automatismo de sobrevivência, que, segundo as informações, menos mais existe do outro lado. Então, o que eu quero aqui deixar para vocês nessa resposta é que realmente a vida é muito ampla, ela é muito mais extensa do que a gente pode imaginar, que o espírito é, sim, ele é o gatilho, ele é a essência divina, ele é o determinante dessas nossas ações, que somos nós. Mas o cérebro ele tem uma série de mecanismos automáticos para a nossa sobrevivência, de que muitas vezes nós não temos consciência ou não damos conta disso, justamente para economia de energia e outras situações. Então, é o cérebro que faz justamente as ações em termos práticos. Mas eu quero aqui esticar esta resposta. O mesmo mecanismo que temos aqui vai continuar do outro lado. A não ser que alguém se torne anjo ou arcanjo e vai viver das regiões superiores. Aí a gente vai viajar na maionese. Nós não temos respostas para isso. Nós somos seres humanos e, como diz muito bem Kardec, nós estamos estudando a evolução de espíritos que pertencem à espécie humana. Além disso, é viajar na maionese. Nós temos que ter pé no chão. Então é isso, gente. O cérebro realmente é responsável pelas nossas ações. Lembrando que o espírito, que somos nós, teremos mais ou menos ação sobre esse comportamento mais automático. Ana Maria de Salvador quer saber de onde provém as queixas. Ô, Ana Maria, muito obrigado pela pergunta. Muito boa, muito complexa a resposta. Existem várias regiões do cérebro que são responsáveis pela consciência das nossas sensações internas, sejam físicas ou emocionais, das queixas de mágoa, medo, inveja, qualquer inquietude íntima. São várias regiões do cérebro que elas trabalham em conjunto. Hoje é sabido nas neurociências que não existe mais uma teoria localizacionista, de localização. Achar que essa região do cérebro ali é responsável pela sensibilidade pura, outra pela visão. O que se sabe hoje, existem áreas que se predominam uma função, mas elas trabalham em paralelo. Por exemplo, quando eu estou falando aqui agora com você, a região esquerda do meu cérebro é responsável pela minha fala, chamado área de Broca. Mas, por exemplo, existe uma coisa chamada prosódia, que é o jeito que eu estou falando, que eu estou dando entonação à minha voz. O hemisfério cerebral direito é importante. Então, vejam bem, o cérebro, em qualquer função hoje, trabalha em paralelismo, e é o que a gente chama de conectomas. São várias regiões de neurônios, de nervos, que se conectam para formar uma função. Por exemplo, se eu não tivesse prosódia, eu falaria igual uma IA, um robô. Eu sei, eu falo assim. Então, a gente tem essa capacidade de dar entonação, emoção, vivacidade na nossa voz. Então, não é só a área da fala que faz isso, é outras áreas. Bom, por que eu estou falando isso? Porque, para responder sua pergunta sobre essa questão das queixas, são várias áreas. Uma das áreas que eu já falei, que fica atrás da testa, é o córtex pré-frontal, que dá consciência, a capacidade de antever consequências, de controle inibitório, controle das emoções, metacognição, pensar o que está pensando. Existe uma área mais profunda do cérebro, eu não vou falar toda, senão fica muito enfadonho, porque fica muito técnico, mas existe uma área do cérebro muito importante chamada ínsula. A ínsula, ela dá consciência do nosso meio interno, do que está acontecendo conosco e até emocionalmente. Por isso que é uma parte do cérebro que ele é responsável pela empatia.
a nossa capacidade, às vezes, de entender ou se colocar na pele do outro. Algumas pessoas têm isso mais desenvolvido, outras menos, mas todos nós podemos desenvolver. Então, essa mesma área que desenvolve a empatia é a área responsável também da gente entender essas nossas queixas, porque é essa noção que nós temos do meio interno, seja desde uma dor de barriga ou a fome, até justamente uma queixa íntima, um desconforto emocional. Então, é uma das principais áreas que nos dá isso. Mas o cérebro, ele trabalha essas queixas como um todo. E uma área mais específica, eu já citei muito ela, que é uma área aqui do cérebro chamado giro cingulado anterior, ele reconhece, geralmente, ele interpreta uma dor emocional como sendo física. Então, uma área que, para ele, quando você tem uma decepção amorosa, ele entende que você quebrou a perna. Então, dor é dor para o cérebro. Ele entende justamente que uma dor emocional, uma queixa, vai doer no mesmo local e da mesma forma que se fosse uma dor de dente ou uma dor de uma perna quebrada. Então, você vê para o cérebro, queixa é queixa, dor é dor. Não interessa físico ou emocional. Mari Alves, de São Paulo, pergunta: o viés cognitivo provém do cérebro ou do espírito? Muito obrigado pela pergunta, querida. Olha, realmente, gente, para quem não nos acompanha, não está habituado a esse linguajar, né? Ele é muito, às vezes, técnico-científico, né? Mas o que é viés cognitivo? O viés cognitivo, gente, nós já citamos aqui várias vezes no nosso grupo, são recursos de sobrevivência do nosso cérebro. É isso mesmo, recurso de sobrevivência. O que é isso? O viés cognitivo é quando o nosso cérebro ele precisa decidir, tomar uma decisão ou dar uma opinião, ele toma um atalho, um caminho rápido, para dar uma resposta rápida. E o viés cognitivo, ele está baseado, geralmente, nas nossas crenças, nos nossos ensinamentos que recebemos previamente. Então, todos nós temos viés cognitivo e ele faz parte do nosso cérebro, sim, da nossa sobrevivência. Então, vejam bem, para que serve o viés cognitivo? Ele é para tomar decisões rápidas, a interpretação rápida de dados, economizar energia, porque senão a gente vai ficar pensando toda hora para tomar uma decisão. Existe uma coisa chamada fadiga de decisão no final do dia, que todos nós temos, porque tomou muitas decisões. Se não fosse o viés cognitivo, ia ser pior ainda, porque o viés cognitivo é uma forma de dar uma resposta rápida para resolver um problema. Mas, infelizmente, o nosso cérebro, na maioria das vezes, ele não acerta. O viés cognitivo está muito jungido, muito ligado às nossas crenças do passado, da infância, ou justamente das nossas crenças que nós aprendemos na cultura, da religião, do professor e assim por diante. Então, damos respostas muito rápidas. Às vezes acerta, às vezes não. Uma coisa simples, um exemplo simples, é o chamado viés social. Uma pessoa está vestindo, chega perto de você, você faz uma leitura rápida de quem ela é, a posição social dela. Mas nem sempre acerta. Uma pessoa que chega para você mal vestida, ou justamente de aspecto desleixado, você pode interpretar rápido, é um sem-teto, é um morador de rua. E às vezes não é. É uma pessoa que está depressiva, não está se cuidando direito, ou ela até gosta de andar assim. Então, nem sempre o nosso cérebro, com viés cognitivo, ele é capaz de ampliar a complexidade de uma situação. Então, viés cognitivo nós usamos todos os dias, sempre, tá? Ele faz parte de um mecanismo de defesa rápido, de interpretar dados rápidos. Mas nós não podemos sempre nos basear nele para tomar decisões ou dar opiniões. Por isso que cada vez mais, tantas religiões, o espiritismo, o budismo, falam justamente da consciência, da prudência, da impulsividade nas respostas. Nós não conseguimos abranger a complexidade do outro, a nossa, numa simples resposta, embora a gente tende a fazer isso. São os viés cognitivos. Mas ninguém fica livre 100% deles, eles fazem parte da nossa sobrevida. Mas é aí que eu venho. O espírito desencarna e continua do outro lado com o cérebro. E esse cérebro vai ter também viés cognitivo do outro lado, com as suas crenças prévias, assim por diante. Então, gente, de onde vem esse viés cognitivo? Ele vem do cérebro. Do cérebro de carne ou do cérebro espiritual? Dos dois. Porque o cérebro de carne, para existir aqui, ele existiu do outro lado. Então, o viés cognitivo, nós conseguimos ele, conquistamos ele, através do processo evolutivo dos primeiros Homo sapiens, em que começamos a ter um intelecto e assim desenvolvemos. Trouxemos lá do plano espiritual, daqui voltamos e assim estamos desenvolvendo essa estrutura chamada cérebro como corpo humano. E o viés cognitivo é esse recurso de sobrevivência.
mas ele é um mecanismo puramente cerebral e de sobrevivência. Justamente. Isso é sobrevivência, Renato. Por exemplo, o Homo sapiens, lá na savana africana, se ele via justamente algo se mexendo no chão escuro, escorregadio, ele imediatamente é uma cobra e ia se preparar. Isso é um viés justamente social, um viés ambiental de perigo. Então ele sabe que é um perigo. Nós temos esse viés social, né, gente, aqui. Outro viés muito comum também, até com muitos religiosos, que é chamado viés de confirmação, até perigoso no meio científico, nós sabemos. O que é viés de confirmação? É quando a gente está procurando coisas para justificar as nossas crenças ou para reforçar ela. Por exemplo, eu vejo um filme, eu busco um livro, eu busco um artigo científico para reforçar a minha crença, para falar que aquilo é verdade. Então, chama viés de confirmação. Então, só estou querendo dizer aqui que o nosso cérebro procura isso constantemente. Ele costuma ver isso. Ó, tá vendo? Eu vi aquilo. Tá vendo? Isso aquilo está falando é a verdade. Então, é aquilo que eu também já dei um exemplo. Imagina uma pessoa que quer comprar um carro. Ela fica lendo aquele carro, abre revista, entra na internet, tá assim, aí ela sai na rua, tá vendo aquele carro toda hora. Nossa, o carro está aparecendo para mim. Parece que eu estou chamando ele. Não é que está chamando ele, você passou um viés justamente daquele carro. Seu cérebro está procurando no ambiente aquele carro. Então você está procurando, é um viés de confirmação. Estou dando apenas exemplos, gente. Como o nosso cérebro é cheio de vieses. Ele é útil, ele faz parte do nosso dia a dia, mas nós não podemos viver plenamente, 100% desse mecanismo, porque ele é muito inconstante. Então, nós não somos justamente para viver no automático, embora nosso cérebro é fabricado para isso. Por isso que nós somos espíritos conscientes. A próxima pergunta é minha. Ângela de Juiz de Fora. Você pode falar alguma coisa sobre a síndrome de Tourette e suas causas? Obrigado, Ângela. A síndrome de Gilles-Latourette, gente, é uma síndrome neurológica rara. É uma síndrome de base genética, em que ela tem uma variação muito grande clínica, fenotípica, isto é, ela manifesta de várias maneiras, desde sintomas muito discretos, imperceptíveis, que somente um médico especialista é capaz de identificar, até quadros muito graves, em que a pessoa tem uma disfuncionalidade social muito grande, o que é mais raro ainda. Então, a síndrome de Gilles-Latourette se caracteriza por tiques, vários tiques, principalmente tiques vocais e nasais. A pessoa faz constantemente barulhos com a boca, de grunhidos, de fungar, de assoviar, em casos mais graves, até de compulsão ou impulsividade para xingar, falar palavrões, chamado coprolalia. Então, a síndrome de Gilles-Latourette, que tem uma base genética, não é todos que têm a mesma clínica, ela é bastante variável. Para se fazer o diagnóstico, o sintoma central é realmente os tiques, principalmente vocais e nasais. Mas o problema da síndrome de Gilles-Latourette não é nem os tiques, é um transtorno de comportamento que a maioria dos pacientes apresenta, como depressão, ansiedade, até bipolaridade, e o principal, que é o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo. Os pacientes com Gilles-Latourette, como que alguém já conhece a compulsividade ou obsessão, ele fica, às vezes, horas lavando a mão, ou contando, por exemplo, quantos tijolinhos tem justamente numa parede, e fica horas sobre isso. Então, é um dos principais transtornos de comportamento do Gilles-Latourette, é o comportamento obsessivo e compulsivo, que leva ele à disfuncionalidade. Não existe cura, mas existem vários tratamentos com remédios para tirar a impulsividade. E o transtorno de comportamento e até terapia. Lembrando, eu repito, que nem todos têm a mesma síndrome de Gilles-Latourette. Alguns têm mais incapacitante, outras praticamente são pessoas do dia a dia, levando a vida numa boa. Respondeu, Ângela? Sim, sim, obrigada. O Alexandre de Campinas pergunta: como podemos fazer a ligação entre o livro estudado Escutando Sentimentos, da irmã Dufour, e a neurociência? Obrigado, Alexandre. Tem tudo a ver. O livro Escutando Sentimentos, ele fala justamente sobre psicologia holística, que fala justamente sobre sentimentos e emoções, e faz um link com a neurociências do comportamento das emoções. Porque todo o tempo o livro está falando sobre a capacidade que nós temos de aceitar as emoções, de identificar as emoções, de justamente nomear as emoções. Isso faz a nossa humanidade mais aceitável e acreditar cada vez mais na nossa capacidade de auto-amor,
de autorresiliência. Então, o livro ele está muito vinculado às teorias recentes sobre neurociência do comportamento das emoções, de o quão é importante a gente reconhecer as emoções e sentimentos para o nosso dia a dia, identificando, controlando, manejando a importância dela. Então, portanto, emoções e sentimentos, conhecer, tratar elas, conhecer elas, é tão importante quanto tomar banho, escovar dente, é tão importante quanto o alimento do corpo. Então, você vê como está cada vez mais em voga a nossa capacidade de autoconhecimento através das próprias emoções e dos nossos sentimentos. A Luana de Campina Grande pergunta: o entendimento da neurociência pode fazer o meu dia a dia melhor? Muito obrigado pela sua pergunta. É um grande sim, querida, um grande sim. As neurociências, como eu disse no início, ela tem várias especialidades e subespecialidades. Tanto que não é opinião minha, de vários especialistas, dizendo que toda a faculdade relacionada à saúde deveria ter neurociências obrigatórias no currículo. Medicina, psicologia, enfermagem, biologia, e vai para fora, bioquímica, todos. Porque as neurociências te dão uma compreensão do comportamento, que é o principal ponto do dia a dia do ser humano. Entender o comportamento, entender que nós já falamos várias vezes sobre o significado, sobre impulsividade, sobre sentimentos, emoções, razão e etc. Então, ela permite justamente nós entendermos mais a nossa afetividade, a educação, autoconhecimento, capacidade de manejar nossas emoções, capacidade de termos que inibir emoções, às vezes, ou sentimentos desagradáveis, entendendo eles melhor, tomada de decisão, melhorar a nossa intelectualidade, nossa memória. Então, veja só estou citando rapidamente o quão é importante conhecer neurociências. Só para você ter uma ideia, minha filha estuda no colégio que já está começando a estudar as emoções e sentimentos, demonstrando para os jovens a importância disso. Alguns colégios já estão abordando esse tipo de assunto. Então, cada vez mais, isso vai fazer parte do nosso currículo e deve sim, as neurociências de modo geral, principalmente a neurociência das emoções, neurociência do comportamento, as neurociências sociais e a neurociência cognitiva, que nos ajuda como estudar. Ninguém ensina isso na escola para a gente. Fala que a gente tem que estudar, mas não ensina como a gente tem que estudar, como é que memoriza, qual que é a melhor técnica. Então, sim, as neurociências podem modificar muito a nossa vida. Celi de Porto Alegre: como entender o auto-amor? Muito obrigado pela pergunta. Nós discutimos até muito sobre isso, sobre um livro da irmã Sudufo, né? O auto-amor, gente, é mais do que nunca mais do que gostar de si mesmo. É a capacidade de se cuidar, de realmente se acolher, de se aceitar. Essa é a melhor definição para o auto-amor, até com base no próprio livro, Escutando Sentimentos. Então, vem um monte de auto aí no auto-amor. É autoaceitação, é auto-perdão, autocuidado, autoconhecimento. Então, você vê como é que esse auto é o cuidado pessoal que você tem de você. Então, desde as coisas mais simples do dia a dia, até as suas emoções. Então, o auto-amor é essa capacidade de não só gostar de nós, mas cuidar, não só do físico, mas como se preocupar com as emoções, com os sentimentos, com o pensamento. Selecionar aquilo que é bom para você. Selecionar aquilo que está em sintonia com o seu propósito de vida. Porque todos nós, gente, acabamos nos levando pela cultura, pelo modismo, pelo que a família quer, pelo que outros querem. Então, a gente esquece desse auto-amor. Como diz o budismo, a sua compaixão está incompleta quando você não coloca você mesmo dentro dela. Eu até queria comentar, né, que sobre a perguntinha lá dizendo se a neurociência faz o dia a dia melhor, né? Eu queria até testemunhar dizendo que, pelos ensinamentos que a gente está fazendo aqui, eu consigo nomear agora tudo aquilo que eu sinto. Eu sei quando eu estou sentindo raiva, quando eu estou com inveja, quando eu estou com ciúme, quando eu estou feliz, quando eu estou com medo. Então, isso está sendo muito saudável para mim. Eu estou gostando demais, tá? Eu quero te agradecer, Pianta, por esse tratamento, né, online que nós estamos tendo aqui toda semana aqui. Então, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Ângela. Obrigado por compartilhar esse momento com a gente. Eu tenho aprendido muito com vocês também. Ainda estou em processo de estudo. E pretendo compartilhar muitas coisas boas aí com vocês. Nós vamos agora orar, você que está me ouvindo.
imagine, sinta, pense nos seus mentores, nos seus familiares espirituais. Eles estão adentrando este lar, este cômodo que você está. Eles sabem tudo o que você está sentindo e pensando. São familiares desta e outras vidas. Eles sabem, eles te conhecem. Eles não são alheios, eles não são frios, indiferentes ao que se está passando. Eles sorriem com a sua felicidade. Eles se entristecem com as suas dores. Eles sabem. Eles estão aqui do lado, derramando os fluidos balsamizantes, medicamentosos, e procure senti-los. São velhos companheiros que estão 24 horas do seu lado. Querido Jesus, permita que esses companheiros fortaleçam a nossa psique, nosso corpo, nossos chakras, o ambiente que estamos. Pode frutificar as nossas águas, nossos alimentos e fortalecer a nossa fé, Senhor, os desafios naturais do dia a dia. Jesus querido, sê conosco. Fortalece os nossos propósitos. Que assim seja, assim será.